Meus irmãos, ao Senhor nosso Deus, queremos glorificar nesta noite, bendizer o seu nome, pois somente Ele é digno, irmãos, de ser adorado, de ser reverenciado. E já estamos notando a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Você tem sentido aqui a presença de Deus entre nós? Eu também. Queridos, nesta noite que o Senhor nos permite estar aqui para falar da sua palavra, é uma noite especial, porque cada momento na vida do crente é um momento único. Se na próxima semana tentarmos repetir o culto que estamos apresentando hoje, ele vai ser diferente. Cada momento na nossa vida é único. Então, se eu fosse você, me agarrava com o Espírito de Deus, porque Ele vai falar conosco nesta noite, como vem falando. Quantos creem assim, digam amém. O texto que lemos é por demais conhecido pela Igreja do Senhor, por aqueles que nos assistem, todo aquele que é aluno da escola bíblica dominical, em algum momento já leu, já se debruçou, já estudou sobre o texto que lemos nesta noite. Eu não quero trazer para a igreja absolutamente nada de novo, mas fazer como Paulo, o apóstolo do Senhor, que disse que não se cansava de repetir as mesmas coisas até que Cristo fosse formado em nós. Para isso, elencamos aqui esse texto de Mateus, que também é citado por Marcos e por João. A Bíblia vai nos contar sobre os milagres, maravilhas de Jesus. E este texto vem falar sobre um grande momento, uma grande experiência que o Colégio Apostólico de Jesus passou. E é nisto que queremos meditar nesta noite. Para isso eu recomendo que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois vamos navegar um pouco no texto sagrado. A Bíblia nos conta, a partir do versículo 22, este momento singular, mas para que a gente possa se encaixar no texto, ou nos situarmos no texto, é válido dizer que Jesus acabara de vir de uma multiplicação. A Bíblia vai nos contar que Jesus algumas vezes multiplica pães e peixes. Ele acaba de vir de um desses momentos, onde a sua maravilhosa graça é manifestada e o seu cuidado com o povo é manifesto a todos aqueles que estavam seguindo. Depois de cuidar do povo, depois de saciar a fome do povo, diz a Bíblia no versículo 22, você pode acompanhar aí, a Bíblia vai nos dizer assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então, os discípulos de Jesus estavam ali a acompanhá-lo, e naquele momento Jesus ainda estava a despedir a multidão, e ele diz aos seus discípulos, ele não convida os seus discípulos, ele não dá uma opção para os seus discípulos. O texto vai nos dizer, e é claro, e em outras narrativas também vai dizer assim, o texto vai dizer assim: e logo ordenou. Em algumas Bíblias tem escrito assim: logo obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Então os discípulos não estavam ali por livre e espontânea vontade. Eles foram ordenados que entrassem no barco. E a gente entende o quanto isso era doloroso para os discípulos, porque todo aquele que tem o seu mestre gostaria de estar perto dele. Quem é que não gosta de estar perto de alguém que a gente ama? É muito comum e é muito normal. Os discípulos ali gostariam de estar perto de Jesus, mas por uma ordenança de Jesus, eles entram no barco e obedecem a Jesus, porque discípulo que é discípulo obedece à voz do seu mestre. A Bíblia vai nos contar que eles obedecem a Jesus, e nesse ato de obediência, eles entram no barco que estava ali disponível, e diz o versículo de número 23, acompanhe na Bíblia: e despedida a multidão,
subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Então podemos entender cronologicamente que Jesus despediu os seus discípulos, disse a eles que entrassem no barco e seguissem para o outro lado. Enquanto isso, Jesus estava aqui na margem de cada praia, e estava despedindo a multidão, e isso levou um tempo, ao ponto de que a tarde chegou, o final da tarde chegou, e os discípulos estavam ainda navegando. Mas a história não para por aí. No versículo 24 vai dizer que o barco estava já no meio do mar. O tanto que faltava para chegar é o tanto que eles já haviam navegado, porque a Bíblia é enfática em dizer que eles estavam no meio do mar. Observe no versículo 24 que, estando no meio do mar, os discípulos são surpreendidos por uma tempestade, porque a Bíblia vai dizer que o vento era contrário, e por conta do vento ser contrário, o vento que promove, que cria as ondas, estavam agora a açoitar este barco. E eu quero, a partir de então, começar a tomar algumas lições que nós podemos encontrar neste versículo, ou nesta passagem bíblica. Em primeiro lugar, precisamos entender que os discípulos estavam ali contra a sua vontade, mas estavam em obediência a Jesus. E quem está debaixo da obediência de Jesus, está debaixo do cuidado do Mestre. Todas as vezes que você receber uma direção da parte de Deus, mesmo que você não entenda às vezes, mesmo que você não compreenda, ou que o cenário não lhe seja favorável, permaneça firme, porque é o Senhor que cuida de você, que está ordenando que você entre no barco. Os discípulos agora se deparam com uma situação contrária, com uma situação frustrante. Eles se encontram em perigo de vida, porque poderiam naquele momento naufragar. As suas vidas poderiam ser extintas no momento em que eles estavam enfrentando aquela tempestade. Mas o que é que me chama a atenção? Se você nunca participou ou passou por uma tempestade real, eu sou filho de pescador e posso lhe dizer como é. Nós, quando estamos na embarcação, quando nos deparamos com uma onda contrária, é muito simples. A gente prepara a embarcação para que a onda, em vez de tombar de lado, a gente apruma a embarcação para que a embarcação passe por cima da onda. E talvez os discípulos tivessem preparado a embarcação para exatamente enfrentar as ondas que viriam e passar por cima delas. Eu quero imaginar aqui, com a minha mente simples e rasa, de que os discípulos, quando venceram a primeira onda, disseram assim: que maravilha, vencemos a onda, agora vamos continuar a navegar. Mas para sua infeliz tristeza, uma tempestade não é feita por uma única onda. Porque quando a gente pensa que venceu a primeira onda, vem uma segunda onda e bate no barco. Vem uma terceira onda e bate também no barco. Uma onda em cima da outra vinha açoitar o barco. E isto serve de lição para nós. Às vezes na nossa vida nos deparamos com ondas como esta, que vem açoitar a nossa embarcação. Quando a gente pensa que está vencendo a enfermidade, vem o desemprego e bate na nossa porta. Quando a gente pensa que está vencendo o desemprego, vem um desgosto na nossa vida. Quando a gente pensa que está vencendo o desgosto e diz assim: eu estou caminhando por aqui, estou sobrevivendo, vem mais uma onda na nossa vida. E cada onda que vem parece que vai nos derrubar da embarcação. Cada onda que vem nos faz derramar lágrimas. Quando a gente pensa que está vencendo, parece que o vento sopra mais forte, parece que a dificuldade aumenta. Mas se você está numa situação como essa, eu tenho uma palavra para lhe dizer: aquiete o seu coração, porque o socorro de Deus vai chegar. O socorro de Deus vai chegar.
Os discípulos estavam no meio de uma dificuldade. E não posso deixar de pensar, eu me recuso a deixar de pensar que entre aqueles homens, alguém não parou e pensou, por que estamos no meio desta dificuldade? Nós não pedimos para estar aqui. Eu não pedi para entrar no barco, nem pedi para navegar. Eu não pedi para me distanciar do meu mestre. Eu não mereço estar sofrendo. Ei, quem conhece a tua vida é o Mestre Jesus. Ele conhece a tua estrutura e sabe por onde lhe conduzir. Alguém parou e disse assim, por que é que eu estou passando por isso? E eu fico lembrando que só vai ter experiências com o Senhor aquele que tiver coragem de soltar o cabo da nau e navegar com fé em Jesus. Às vezes Deus nos coloca caminhos que nós olhamos e dizemos assim, não tenho condição, não posso continuar a caminhar nem a fazer. Mas lembra-te, foi o Senhor que estava lá no porto dizendo, entra no barco e caminha, porque tu vai chegar do outro lado, eu estarei contigo. Diz o texto sagrado, acompanhe comigo. Eles estavam no meio desta adversidade. Versículo 24. Porque o vento era contrário. Algumas pessoas que pensam que para Deus nos abençoar, Ele precisa de circunstâncias favoráveis. Talvez alguém pense em seu coração e vai dizer assim, não, aquilo que Deus falou não é o momento de acontecer, porque as circunstâncias não permitem que isto aconteça. Não, talvez diga alguém, não é tempo de salvação lá em casa, porque o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus parentes estão cada vez pior. Eu acho que eles estão caminhando para o inferno. Parece uma dificuldade que tende a aumentar. As notícias que chegam aos nossos ouvidos são notícias que nos deixam tristes, que nos deixam, como dizer assim, acabunhados, infelizes às vezes. E a gente para e diz assim, como é que eu vou continuar a caminhar na minha vida cristã? Notícias que deixam a gente triste, notícias que deixam a gente acabunhado, notícias que nos fazem duvidar do agir de Deus. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer nesta noite. Deus ainda é o mesmo. A amendoeira continua dando o seu fruto no tempo. Deus ainda vela pela sua palavra para a cumprir na sua vida. O que Ele disse não caducou. O que Ele disse está determinado. O que Ele falou, ninguém apaga. Se Ele disse que ia te levar, Ele vai levar você para lugar que você nem imagina. Se Ele disse que ia fazer, se prepare para o dia de Deus fazer e você dar um culto de ações de graça, se prepare. Por que, irmão Mendonça? Porque é Ele quem disse. Quem disse é dono do céu. Quem disse é dono da terra. Quem disse é dono do mar. Quem disse é dono do ouro. Quem disse é dono da prata. Quem disse dá saúde. Quem disse cura as enfermidades. Quem disse restaura mentes. Quem disse tem autoridade para dizer. O texto vai nos dizer que aqueles homens que estavam no meio do mar, e me permita conjecturar de novo, no meio do mar, agora não dá mais para voltar. Se eu estou no meio, falta o mesmo tanto para chegar do outro lado. Agora não dá mais para voltar. Ei, Deus te trouxe aqui esta noite para falar contigo através da experiência desses homens.
Você que está no meio do mar revolto, cujas dificuldades têm batido na tua porta, e tu tens pensado, é tempo de desistir. Não, permanece na embarcação. Permanece na embarcação, porque o socorro está a caminho para a tua vida. E o tempo desse socorro, irmão Mendonça? O tempo do socorro não é seu. O tempo do socorro é de Deus. Às vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Às vezes queremos instruir o Senhor, dizendo, Senhor, apressa-te, porque eu não suporto mais. Mas Ele conhece a estrutura do barro. Olhe para cá. Quem mexe com o barro é o oleiro. Ele sabe a pressão que tem que dar para chegar na forma que ele quer. Você que está sendo trabalhado pelo oleiro, ouça, suporte a pressão do oleiro trabalhando em você. Ele conhece as tuas medidas por dentro e conhece as tuas medidas por fora. Ele conhece a tua estrutura, sabe que tu és pó, mas tu estás na mão dele. Tu vais sobreviver porque tu estás na mão do oleiro. Diz o versículo de número 25. Mas a história poderia ter acabado no 24, não é? A história poderia ter acabado no 24. Se a história estivesse acabado no versículo 24, nós entenderíamos e aprenderíamos que os discípulos foram obedientes, que os discípulos foram corteses com Jesus, que os discípulos estavam juntos, que os discípulos navegaram juntos, que os discípulos lutaram juntos. Porque é claro para nós que essa tempestade, quando veio, eles não ficaram de forma passiva. Não. Quem já participou de uma tempestade sabe disso. Alguém ia para um barco, outro amarra as coisas, porque se o barco virar, ela se perde. Outro pega uma canequinha de água e começa a botar água para fora, que é para o barco não afundar. Se for um barco à vela, amarra o pano, que é para não açoitar ainda mais. Joga para lá, briga para cá, todo mundo faz um pedacinho, que é para a embarcação escapar. Todo mundo está lutando pela vida. Está todo mundo dentro do barco. O texto vai nos dizer que essa navegação começou de tarde. Anoiteceu, entrou pela madrugada e a briga continuava com a tempestade. Os discípulos estavam exaustos. Lutaram e lutaram e lutaram e cansaram. Talvez desesperados da vida que estavam, dizendo, por que é que eu estou aqui? Eu não pedi para estar aqui, sentindo estas dores, sentindo este tormento, passando o risco de vida. Eu não pedi para estar aqui. Mas por outro lado, vem o Espírito de Deus nos dizer, você está aqui porque você é obediente. Às vezes é melhor, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco e dizer assim, está doendo, eu sei. Está gemendo, eu sei também, mas seja obediente à minha voz. Reste, que manso, remídio. Não saia do seu lugar. Não saia do seu lugar, não se afobe, não se apresse, não se atemorize, porque o socorro está a caminho para te ajudar. O
o versículo 25 vai dizer que a hora certa chegou. Será que com muito carinho e respeito você pode declarar para o seu irmão dizendo assim: a hora certa vai chegar? O relógio de Jesus nem adianta. O relógio de Jesus não atrasa. Ele vai chegar e na hora certa. Não se desespere. Não atemorize o seu coração. Mas suporte a adversidade. Porque a hora vai chegar. A hora vai chegar. A hora do socorro vai chegar na tua vida, na tua história. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando em cima do mar. Olha para cá. Eu nunca vi um negócio desse. Pare para imaginar o que é uma lei natural ser quebrada. Não foram alguns passos, meus irmãos, não. Jesus andou centenas de metros por cima do mar. Tem mais. E com direito à tempestade. Eu fico imaginando o Senhor caminhando por cima do mar e o vento da tempestade soprando nele. E olhe, ei, e ele não vai errar o endereço, não. O mar é bem grande, mas ele sabe onde lhe encontrar. Precisa de bússola, irmão Mendonça? Precisa nada, ele sabe onde lhe encontrar. Ele está vendo tudo e ele sabe onde lhe encontrar. Alguém pode não lhe ver, mas ele está vendo e sabe onde lhe encontrar. Tem mais. Sabe onde lhe encontrar e sabe qual é a tua dor. Por que, irmão Mendonça? Porque naquele momento os discípulos não precisavam de um sanduíche do Subway, embora seja muito bom. Eles não precisavam de uma muleta, de sapato novo, de carro novo. Não precisavam de casa nova, nem de diploma, nem de certificado, nem de anel, nem de casamento, nem de nada. Mas o mestre sabia o que eles precisavam. Ei, o mestre sabe o que você precisa. Se você não abrir a boca, ele sabe, porque ele te conhece por fora, mas te conhece por dentro também. Porque tem horas que a gente, quando vai conversar com o mestre, a nossa dor é tão grande que os nossos lábios só expressam o gemido da nossa alma. E a gente, quando vai falar, diz assim: Jesus, oh Jesus. E as lágrimas começam a descer. Alguém pensa que Jesus não conhece o idioma das lágrimas, mas ele conhece. Cada lágrima que desce do teu rosto é uma frase para ele. Cada lágrima que desce do teu rosto é um grito de socorro da tua alma. E ele está entendendo tudo, está a caminho para socorrer-te, para socorrer. Aleluia. Ele sabe o endereço. Sabe, Mendonça? Sabe. Olha para cá. Quando Jesus esconde, ninguém encontra. Mas quando ele revela, ninguém esconde. Você entendeu? Você entendeu? Chega o tempo que ele precisa lhe esconder. É, irmão Mendonça? É. Aonde? Debaixo das asas do Onipotente. Aí o inimigo passa para um lado, passa para o outro, mas não estava aqui? Mas não estava aqui? Eu não preparei uma armadilha, mas não estava aqui? Mas não estava aqui? Mas as asas do Onipotente te esconderam. Quantos estão debaixo das asas do Onipotente aqui esta noite?
Glória a Deus. Diz a Bíblia que Jesus quebra uma lei natural e anda por cima do mar. Em primeiro lugar, ele sabe onde você está. Precisa de GPS? Não precisa de nada. Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a terra é o lugar onde ele escora os pés. Os oceanos cabem na palma de sua mão. Os relâmpagos, quando querem descer, se apresentam diante deles assim: onde é que eu devo cair? Os relâmpagos chegam deles assim: diga aí, senhor, onde é que eu devo cair? Diga aí, diga. É esse o grande que estamos adorando aqui esta noite. É este o grande que estamos adorando aqui esta noite. Vai Jesus por cima do mar. Porque, olhe para cá, a ação de Deus, o socorro de Deus na sua vida é resultado de um milagre produzido por Ele mesmo. Porque tem horas que a gente olha para um lado, olha para o outro, busca a ajuda de alguém, não tem quem nos ajude, a gente olha e diz assim: agora somente um milagre. A Jesus diz assim: é assim mesmo, o meu modus operandi é esse, através de um milagre. Ei, o socorro de Deus vai chegar na tua vida através de um milagre. Olhe para cá. Diz o texto que Jesus caminha. Versículo 25 está dizendo que ele caminha. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Eis. Pare para imaginar a cena. 12 homens, entre eles pescadores experientes, estavam numa embarcação, enfrentando uma tempestade, e não era a primeira vez. Agora imaginem 12 homens gritando, irmã. Ei, irmãs, não tinha uma discípula. Porque dizem que a mulher se assusta mais com as coisas, né? Agora para imaginar aí, irmão. 12 homens valentes. Eita, escolhido pelo Senhor, ó. Mas quando o negócio aperta, 12 homens gritaram: é um fantasma. Olhe para cá. O socorro de Deus, às vezes, deixa a gente assim, sem entender direito. Porque os discípulos estavam sob forte estresse, estavam sob forte trauma, estavam na iminência de perder a vida, estavam preocupados com aquele momento tão difícil. O socorro chegou e eles disseram: é um fantasma. Ei, não rejeite o instrumento que Deus vai usar para te socorrer. Não rejeite. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Mas, irmão Mendonça, o socorro não tem cara de socorro. Mas se foi Deus quem enviou, receba, porque é socorro de Deus para a tua vida. Nenhum de nós iria dizer assim: Deus, quando o Senhor for socorrer Elias, o Senhor mande uma águia, talvez um falcão. Foi assim que Deus fez? Foi assim que Deus fez? A Bíblia vai nos dizer que um animal contra a sua própria natureza trouxe carne e trouxe pão para o profeta. Como eu estava lhe dizendo, uma lei natural vai ser quebrada somente para Deus te socorrer. Você vai olhar, você vai estranhar, mas Deus está te dizendo agora, aqui neste culto: sou eu que estou enviando instrumento para cuidar de você.
Nos diz a Bíblia, versículo 27. Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Olhe para cá. É interessante essa questão do ter bom ânimo. Porque, irmão, vou lhe falar, desanimado, nem no céu serve. Já imaginou uma pessoa desanimada lá no céu? Dizendo assim: por que esses anjos estão gritando tanto, hein? Para que essa cantoria toda, pastor Ivan? Por que esse povo anda dando glória aqui? Por quê? Aí começa, né? Desanimado, irmão. Por isso que no céu não cabe, não tem lugar para desanimado, não. O crente tem que ser animado aqui na terra. Jesus chega dizendo: se animem! Se animem! Quem chegou foi Herodes? Não. Foi algum dos filósofos do passado? Também não. Quem chegou foi Alexandre o Grande? Também não. Quem chegou? Jesus diz assim: quem chegou fui eu. Quem chegou na história fui eu. Ei, Jesus está entrando na tua história nesta noite. Está te dizendo: acalme o seu coração, porque sou eu que estou entrando no negócio. Até este momento, a notícia, a circunstância e a situação era de perda de vida, era de ficar traumatizado. Mas agora Jesus entrou na história, agora é diferente. Quando Jesus chega, o cenário muda, irmão. Quando Jesus chegar na tua história, a tempestade vai se acalmar, o milagre vai chegar, o culto de ação de graça vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Não temas, sou eu. Quem é que os discípulos esperavam naquela noite? Quem é que você está esperando no meio da dificuldade que você está passando? Ninguém pode resolver a tua causa. Ninguém pode dar jeito à tua situação. Por que esperar outra pessoa se você vem clamando por ele desde o início do culto? Você não clamou pelo meu nome. Eu estou aqui para te socorrer. Não foi por mim que você clamou. Pronto, eu cheguei aqui para lhe socorrer, para lhe ajudar, para lhe erguer, para lhe dar forças. Aleluia. Caminhamos. Versículo 23. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olhe para cá. Quantos discípulos tínhamos ali? Quantos discípulos? Quantos discípulos? Somente um abriu a boca para falar. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Eu penso que os outros que estavam do lado, me permita pensar, usar a minha mente fértil, sem ferir o texto bíblico. Que loucura é essa de Pedro? Ele está insano. Eu acho que esta dificuldade deixou ele meio tantando a cabeça. Pedro, que é isso, Pedro? E se não falaram, arrazoaram em seu coração: ele é doido. Esse Pedro é doido. Que história é essa de conversar com um fantasma? Ei, só terá experiências com Deus profundas aquele que tiver coragem de obedecer à voz do mestre. Pedro disse: Senhor, se és tu,
Manda vir ter contigo. Jesus não pensou duas vezes. Veja o que diz o texto. Versículo de número 29. E ele disse o quê? Disse o quê? Vem. Mas é água, Senhor. Pedro, vem. Senhor, tem tempestade. Pedro, vem. Senhor, eu não estou entendendo nada. É sem entender mesmo, Pedro. Vem. Pedro, vem, porque eu quero te dar experiências que outros não terão. Vem. Se aproxima de mim, porque eu tenho experiências para você que os outros não terão. Vem, Pedro, vem, tem coragem. Ei! Vem, Pedro, porque quando tu botar o pé fora do barco, eu vou botar asfalto para tu passar, Pedro. Vem! Era Pedro saindo, caminhando, e o asfalto de Jeová aparecendo. Ei! Você não está entendendo nada, mas aceite o chamado do mestre para uma experiência profunda com você. Você diz que não pode, você diz que não tem condições, que é limitado. Mas o Senhor está dizendo, vem, sai do barco, sai. Sai do barco, porque eu quero te mostrar uma experiência que os outros não vão ter. Sai do barco para que os outros sobrevivam. Ei, é a tua coragem de sair do barco que vai fazer aqueles que estão perto de você sobreviver. O que Deus tem para a sua vida é diferente dos outros que estão dentro do barco. Eu só quero que você venha. Eu quero que você se renda. Quanta gente sem se render para o Senhor. E o Senhor dizendo, vem. Eu quero ter um encontro único com você. Venha, venha. Venha à minha direção, venha. Mas Senhor, e as incertezas? Venha. Porque as certezas eu coloco no meio do caminho. Venha. Aleluia. Diz o texto que esse homem, que foi impulsionado por esta fé, caminha em direção a Jesus. Mas o texto vai nos dizer que este lado de tanta fé deste homem, que foi demonstrada quando ele aceitou o convite, aceitou o desafio de sair do barco e ter uma experiência única com o Senhor. Diz a Bíblia que quando ele vai caminhando, acompanhe na sua Bíblia, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, é vento forte e contrário. Sentindo o vento forte, teve, olhe para cá. Nós somos espirituais? Somos. Nós somos pentecostais? Somos. Mas nós somos humanos. Ei, Jesus sabe o que é sentir dores como você. Jesus sabe o que é perder, assim como você vem perdendo. Jesus sabe o que é ter traumas na alma. É por isso que Ele lhe entende. Alguém pensa que Jesus é alguém tão distante, que é alguém assim tão... Ele é, irmão, mas Ele fica perto do contrito de coração, perto de você, quando você diz assim, Senhor. Veja que coisa, é coisa de crente, irmão, coisa de crente pentecostal. A gente diz assim, Senhor, senta aqui do meu lado e ouve o que eu vou te dizer.
Ele te ouve quando tu dizes: Senhor, sente aqui, para ouvir o que outra pessoa não pode ouvir. O que alguém vai entender? Como é que a pessoa vai me entender se ouvir isso? Eu não posso dizer isso para ninguém, mas eu posso dizer para o Senhor. Pedro teve medo. Ei, você também tem medo e eu também tenho medo. Porque nós somos seres humanos. Temos medo do amanhã. Temos medo das dificuldades. Temos medo da escassez. Porque somos humanos. E a nossa alegria, irmão Mendonça, qual é? É porque Jesus está de braços abertos para a gente assim, ó. Dizendo: vem, vem, vem em minha direção, vem. Mas eu tenho medo, Senhor. Mas vem assim mesmo, vem com medo. Vem com medo porque eu quero cuidar de você. Vem com medo e coloca sobre mim as tuas ansiedades. Vem com medo mesmo. Vem, vem, vem. O texto vai nos dizer que por ver esse vento contrário e por ver a tempestade, diz a Bíblia, que ele começa a afundar. Ele não afundou, ele começou a afundar. Ei, você se lembra quando Deus lhe chamou para começar a sua carreira cristã? E você em seu coração disse: eu vou, Senhor, eu vou. Aí lá no meio do caminho, veio uma tribulação, veio uma tempestade, e dá uma vontade da gente parar. Ou como dá vontade de parar. Ei, tu é gente! Dá vontade de parar. Dá vontade de largar tudo e dar uma carreira pelo mundo. Sem rumo, sem direção, sem olhar para trás. Mas Jesus está a lhe dizer: não perca. Não perca a fé, eu estou lhe esperando. Venha para perto de mim, venha, porque eu vou aquecer a tua alma. Quanto mais escura for a noite e mais frio for a noite, mais o Senhor estará aqui para aquecer a tua alma. Vem. Aleluia, aleluia. Alguém está vindo aqui, alguém está aceitando o convite. Vem! Vem, o mestre te chama, vem, vem. Pedro começa a naufragar. E quando Pedro começa a naufragar, veja na sua Bíblia, ele diz: Senhor, salva-me. Agora Pedro não tem sogra, não tem patrão, não tem pastor, não tem economia, não tem emprego nem remédio. Agora só quem pode te salvar é o mestre. E ele diz: Senhor, salva-me. A Bíblia diz no versículo 31, veja na sua Bíblia, eu estou encerrando. E logo, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem, Pedro, você é homem. Eis, eu estou segurando na tua mão, porque tu é homem. Como a sodomita. Porque se eu não segurar a tua mão, tu naufraga. Eu estou aqui esta noite
para segurar a tua mão e para te salvar. O socorro chegou, o socorro chegou, ei, o socorro chegou, aí na galeria, o socorro chegou para a tua vida. Quantos podem adorar a Jesus aqui porque o socorro chegou? Quantos podem erguer a sua mão e dizer, glória a Deus, porque o socorro chegou? Diz a Bíblia que ele estendeu a mão. E o braço dele não é curto. O braço dele te alcança aonde você estiver. Alguém diz, vou te ajudar. Mas depois na hora H diz assim, eu não consigo. Mas o braço do mestre tem a medida certa para te encontrar. Alguém diz para você, eu só posso te ajudar até aqui. Daqui para frente não dá mais não. Mas o braço do mestre tem a medida certinha. É Ele quem estende a mão para você nesta noite e te diz, eu vim aqui na hora certa, no dia certo e no momento certo, somente para te salvar, somente para te salvar. O mestre está com sua mão estendida dizendo, vem, 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 vem para perto de mim, vem. A Bíblia vai nos dizer que Jesus não deixa Pedro perecer. E nos diz a Bíblia que eles entram no barco. Olhe para cá. Foi a noite toda de guerra. Foi a noite toda de peleja. Bate para um lado, bate para o outro, navega para lá, tenta escapar, usa o braço, usa a força, usa a experiência, mas não dá certo. Aí chega Jesus na história. Tem uma experiência extraordinária com Pedro. E agora é hora dos dois caminharem para dentro do barco. A Bíblia diz que quando Jesus entra dentro do barco, a bonança chega e a tempestade se acalma. Ei, vai passar. Ei, preste atenção aqui. Ei, vai passar. Não se desespere, vai passar. Ei, essa aflição vai passar. Essa dor na alma, ei, vai passar. Vai passar. O mestre chegou para estar na embarcação com você. Ei, vai passar. O choro e a aflição duraram a noite inteira. Mas quando Jesus entrou no barco, eu quero imaginar essa cena junto com você. Os primeiros raios do sol começaram a brilhar entre as nuvens no raiar da manhã. A noite foi tão difícil, a noite foi tão triste e trabalhosa. Lágrimas, choro, dor, medo, assombração e pânico. Mas quando o dia raiou, quem estava do meu lado era o mestre dentro da minha embarcação. Vai ser assim na sua vida. A tempestade pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor virá sobre a tua vida de manhã. Quantos creem nesta palavra, digam glória a Deus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490
0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.